Olá, meu nome é Luciano, sejam bem-vindos ao canal Laboratório Química Experimental e a aula tema será Taxa de corrosão de materiais metálicos, aula 12. Olá, sejam bem-vindos à aula do Laboratório Química Experimental. O tema de hoje será avaliação da taxa de corrosão de materiais metálicos. Para essa aula, utilizaremos dois corpos de prova. Um material será o aço carbono e o material B, alumínio. Os dois materiais apresentam as seguintes dimensões: 130 mm de comprimento, 50 mm de largura, 1 mm de espessura e 5 mm com orifício central, que é justamente para prender o corpo de prova dentro da solução corrosiva de ácido sulfúrico 2 molar. Um aspecto importante em relação à avaliação da corrosão, que a mesma pode ocorrer em ambientes como, por exemplo, presença de água, atmosfera salina, vapores químicos, substâncias químicos e diversos efeitos com material particulado na atmosfera. Desta forma, é importante sempre avaliar a forma como vai ocorrer essa corrosão e avaliar a velocidade de corrosão, que é justamente o tema da aula de hoje. Antes de iniciarmos o experimento, é necessário realizar a limpeza ou decapagem dos corpos de prova. Se nós analisarmos o aço carbono, é perceptível que a sua superfície apresenta oxidação sobre a mesma e dessa forma irá interferir no processo de avaliação da corrosão deste material em relação à solução corrosiva de ácido sulfúrico 2 molar. Em relação ao alumínio, ocorre a formação de uma camada passiva, que é o dióxido de alumínio. Essa camada passiva de óxido de alumínio formada acaba aderindo sobre a superfície e com isso acaba inibindo a corrosão, sendo necessário então remover a camada de óxido de alumínio. Desta forma, faremos o processo de limpeza, decapagem. Utilizaremos uma solução de ácido nítrico 10% para a decapagem ou limpeza do corpo de prova de alumínio, uma solução 10% com ácido clorídrico utilizando aço carbono. Na etapa seguinte, utilizaremos água para remover o excesso de ácido que ficar impregnado sobre as placas. Posteriormente, será utilizado uma solução 1:1 de álcool anidro, acetona, para remover a água residual presente nas placas de aço carbono e placa de alumínio. Na etapa final, será necessário usar o ar comprimido para remover algum excesso de material particulado ou material corrosivo que eventualmente possa ficar aderido sobre a superfície. Iniciaremos então o processo de decapagem. Importante manter as placas sobre um papel para que não ocorra interferência de contaminante externo. Devemos inserir então a placa de aço carbono na solução de ácido clorídrico 10%. Há também a presença de um aditivo para acelerar o processo de remoção do material oxidante que se encontra sobre a superfície. Isso, faremos a avaliação da placa de aço carbono em relação à remoção de incrustações presentes na superfície dessa placa, utilizando o ácido clorídrico 10% e aditivo. E na sequência faremos o mesmo com a placa, o corpo de prova de alumínio, utilizando então ácido nítrico 10%, lembrando que para as placas de alumínio também pode ser utilizado solução de hidróxido de sódio 10%. Aguardaremos aproximadamente 3 a 4 minutos
para o processo de capagem ser finalizado e retornaremos então para concluir o processo de limpeza dos dois corpos de prova. Procederemos então à limpeza dos dois corpos de prova, a placa de alumínio. Faremos então a utilização de água deionizada para remoção do excesso de ácido presente na placa. Tomar um pouquinho de cuidado, de forma que não fique nenhum ácido residual. Deixaremos no papel e procederemos à limpeza. Já é possível observar a remoção de quantidade considerável de material que estava incrustado na superfície do aço carbono, mas ainda assim percebe-se que ficou uma certa quantidade de material oxidante aderido sobre a superfície. Procedendo também à limpeza da placa de aço carbono. Para a remoção do excesso de água residual, serão utilizadas duas soluções de etanol anidro ou álcool anidro e acetona PA. Importante que essa solução deve apresentar uma concentração em média de 50%, ou seja, uma solução 1 para 1 de álcool anidro e acetona. Então, para essa técnica, procederemos à limpeza ou a remoção da água residual. O etanol já é possível observar. Remoção dessa água residual. E faremos agora com o aço carbono. Os dois corpos de prova serão mantidos por alguns poucos minutos para secagem. Na sequência, utilizaremos ar comprimido para remover algum material particulado que tenha ficado sobre a superfície da placa de alumínio ou ainda o residual de material corrosivo sobre a superfície do aço carbono. Então, nesse momento, faremos o processo do uso do ar comprimido e, na sequência, a pesagem das duas placas, dos dois corpos de prova de aço carbono e alumínio, para procedermos então à avaliação da velocidade da taxa de corrosão das duas placas numa solução corrosiva de ácido sulfúrico 2 molar. Iremos utilizar, então, evitando entrar em contato direto com a placa, para evitar contaminação. Vamos pesar essa placa de aço carbono. Então, para o tempo zero, iremos utilizar uma placa de aço carbono de massa 60,1540. Ocorreu uma pequena variação. Importante evitar que a placa entre em contato com qualquer outra superfície, evitando interferência depois no ensaio corrosivo com ácido sulfúrico. Procederemos então à limpeza
a pesagem da placa de alumínio. Temos, portanto, 21,6891 gramas. Importante sempre, na realização do ensaio de taxa de corrosão, utilizar uma balança que tenha precisão de 4 casas em função da avaliação da velocidade de corrosão. Iremos agora montar o aparato experimental e inserir as duas placas nas soluções de ácido sulfúrico 2 molar. A próxima etapa será, portanto, avaliar a corrosão tanto da placa de aço carbono como a placa de alumínio. Preparamos uma solução 2 molar a partir do reagente ácido sulfúrico 95 a 98% PA. Deve-se ter muito cuidado no momento de preparar todas as soluções, tanto de ácido clorídrico como de ácido nítrico e ácido sulfúrico, pois são ácidos bastante corrosivos. Então iniciamos a cronometragem, conforme observado. Já estamos em 49, 50 segundos de ação corrosiva do ácido sulfúrico, e esta reação permanecerá por 24 horas, e após esse período faremos a pesagem novamente das duas placas e procederemos os cálculos da velocidade da taxa de corrosão tanto do ácido carbono como do alumínio. E conforme observado na reação, já estamos no tempo igual a 8 horas. Está ocorrendo o ataque químico por parte do agente corrosivo ácido sulfúrico. Conforme pode ser observado, a placa de ácido carbono apresenta uma cor mais escura em relação à condição inicial, e a placa de alumínio apresenta uma cor mais branco acinzentada em relação à condição inicial. Observa-se também a formação de bolhas, gás, oriundo da reação entre a placa com o ácido sulfúrico, que indica a formação de gás hidrogênio pela reação entre o metal e o agente corrosivo ácido sulfúrico. Agora a etapa final do nosso experimento de corrosão. Após 24 horas analisaremos a pesagem dos dois corpos de prova, a placa de ácido carbono e a placa de alumínio. Conforme vocês podem observar, formação de bolhas de gás, oriundo do ataque químico do ácido sulfúrico 2 molar em relação ao ácido carbono e o alumínio, com a formação de gás hidrogênio. E o produto da reação podemos observar, principalmente no ácido carbono, formação de um precipitado castanho. Procederemos então à limpeza dos eletrodos, inicialmente com água, para remover o excesso de ácido sulfúrico que está sobre a superfície, e posteriormente com a solução de acetona com álcool anidro 1:1 para remover então o excesso de água e proceder, portanto, à pesagem. Então, procedendo à limpeza com a remoção do excesso de água, proceder então à limpeza ou à remoção do excesso de água do corpo de prova de ácido carbono. Manteremos então sobre o papel, superfície limpa, de forma que o corpo de prova possa secar, e procederemos à pesagem.
Procedendo então à limpeza da superfície de alumínio, removendo o excesso de ácido sulfúrico sobre a superfície com água. E removendo o excesso de água utilizando a solução 1:1 de álcool anidro e acetona. Esses corpos de prova aqui serão mantidos alguns minutos para secagem e faremos, portanto, a pesagem dos dois corpos de prova e comparar em relação à pesagem inicial e verificar então o efeito corrosivo do ácido sulfúrico 2 molar sobre a superfície dos dois materiais. E, finalmente, para finalizar o experimento, faremos a pesagem do corpo de prova de aço carbono, do corpo de prova de alumínio. É bem perceptível o ataque químico que ocorreu nos dois metais, principalmente no aço carbono. A massa inicial de aço carbono de 60,1540 gramas. Faremos então a pesagem. Pode ser observado que foi removida toda e qualquer incrustação sobre a superfície. E a pesagem indica 55,2177 gramas. Portanto, temos a massa final e a massa inicial da placa de aço carbono utilizado no processo corrosivo com ácido sulfúrico. Vamos anotar o valor. Massa inicial 21,6891 gramas, massa final 21,6226 gramas, com bastante considerável a variação de massa do alumínio. Com os dados disponíveis da pesagem, tanto do aço carbono como do alumínio, faremos o cálculo da taxa média de corrosão, empregando algumas equações disponíveis. Bem, finalizando então o tema corrosão, procederemos os cálculos envolvendo o efeito da ação corrosiva do ácido sulfúrico 2 molar em relação aos corpos de prova de aço carbono e alumínio. Para isso, será necessário fazer o cálculo do volume das placas, empregando a fórmula V, que corresponde ao volume, largura vezes comprimento, menos πd ao quadrado sobre 4, o d é o diâmetro do orifício central da placa, vezes a espessura. Lembrando que os valores fornecidos no vídeo foram dados em milímetro, sendo necessário fazer a conversão em centímetro. Cálculo da massa específica em gramas centímetro cúbico, ou seja, a massa sobre o volume. A área exposta à corrosão em decímetro quadrado, ou seja, S igual a 2 vezes a largura, o comprimento, mais largura vezes espessura, mais comprimento vezes espessura, mais π vezes d, que é o diâmetro vezes espessura, menos πd ao quadrado sobre 2. E, finalmente, o cálculo da taxa média de corrosão em MDD, que é dado pelo TC, que é a taxa de corrosão, ΔM, miligramas, sobre a área decímetro quadrado, vezes tempo em dias.
Para auxiliar a classificação dos metais quanto à resistência à corrosão, pode-se converter a unidade MDD, miligramas por decímetro quadrado por dia, para MPY, milésimo de polegada de penetração por ano. Desta forma, avaliando-se Tc, que é a taxa de corrosão, se for menor que 5 MPY, boa resistência à corrosão, Tc compreendido entre 5 e 50, média resistência, e Tc acima de 50 MPY, baixa resistência à corrosão. Uma forma de auxiliar nesses cálculos de Tc é acessar o link abaixo do YouTube do canal Laboratório Química Experimental para auxílio dos cálculos envolvendo então a taxa de corrosão e sua relação com a classificação desses metais quanto à resistência à corrosão. Encerramos aqui a aula experimental, taxa de corrosão de superfícies metálicas. Agradeço a presença de todos vocês no canal. Acompanhem nosso Instagram, Laboratório Química Experimental, ou qualquer dúvida ou sugestão, laboratorioque@gmail.com. Muito obrigado pela presença de vocês e até a aula 13.